Graça e paz, irmãos. Mais um dia preparado pelo Senhor. Tá friozinho aqui em muitos lugares. Então é o momento da gente redobrar, né? A nossa situação de cuidado, né? A gente tá vivendo momentos em que devemos nos cuidar. E esses cuidados, muitas das vezes, parte de nós. Às vezes a gente quer imputar, né? Os cuidados nos outros e nós mesmos nos esquecemos que muitas das vezes a parte, às vezes até de usar aquela máscarazinha, é nossa, não é de ninguém. E ontem eu prometi, né, que Deus tem promessa, falei, né, que Deus tem promessa para nós. E eu queria hoje que vocês abrissem comigo em Tiago 5, fala assim, a oração de fé. A gente tem colocado muito sobre isso, né? Sobre oração, orar e tal. E eu vou te mostrar que isso tudo que eu falo, quando tá triste, cante louvores, quando tiver triste, ore, quando tiver angustiado, ore. E é bíblico. Então entra lá em Tiago, vamos lá comigo. Tiago 5:13, né? Tiago, capítulo 5. No 13 a seguir, começa assim. Está alguém entre vós aflito? Ore! Está alguém contente? Cante louvores. Então, se você estiver aflito, ore. Está contente? Cante louvores. Então, ele faz uma coisa e outra. Correto? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Olha só, aqui a gente falou já várias vezes, a oração tem muitos poderes, muitos poderes. E aqueles que creem nos seus profetas, nos seus presbíteros, na oração, na unção, eles serão até perdoados. Ei, eles vão ser perdoados porque foram ungidos? Não, eles vão ser perdoados porque tiveram oração. E ali, eles tiveram fé, porque colocou assim, e a oração da fé salvará o doente. Quantas das vezes nós estamos sem fé ou com fé? Mas a gente precisa, a fé é uma atividade que a gente precisa sim refazer todos os dias. E a fé, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. Levantará quem? O doente. E se houver cometido pecados, aquele doente, se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Nossa, como que a gente escuta essa frase, mas não entende que a oração feita por um justo pode muito efeitos, mas você tem que confessar as vossas culpas e orar uns pelos outros. É mandamento. Está aqui na Bíblia. Tudo que é escrito na Bíblia é mandamento. Então a gente precisa orar uns pelos outros. Será que se o Brasil inteiro já tivesse entrado em oração, essa Covid já não teria assumido? A gente não está respeitando as leis, a gente não está respeitando várias coisas, várias coisas, a gente não tem respeitado, nem orado. Então, se a gente se juntar em oração, gente, o Senhor levanta aquele que está doente. Por que ele não vai se levantar para curar nós? Orai pelos outros. Ei, para todo mundo, principalmente para aqueles que você acha que são os seus inimigos, orai por eles. Sabe por que a gente fala que a gente tem que orar pelos inimigos? Porque a gente sabe que a gente não está lutando contra a carne, nem o sangue. Aquela pessoa que realmente não gosta de você, infelizmente,
ela está só sendo escrava de uma situação, escrava de um pecado. E ela vai ser usada. Então, quando você fala que você ora por ela, você está orando para que Deus venha revesti-la. E ao Deus revesti-la, ela vai tirar do pecado. E ao Deus revesti-la, o inimigo não vai ter mais como fazer ela usá-la. E ela não vai ter mais inveja com você, ela já não vai ser mais peso na tua vida. Entendem a grandeza do Senhor Jesus? Então, orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aí ele lembra, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele era homem como nós. E orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orou para que Deus honrasse ele. Olha, Senhor, o Senhor vai fazer isso por mim. E em oração eu te peço agora, para que as pessoas creem em ti, possam crer em ti. O Senhor não vai fazer com que chova. E ficaram 3 anos e 6 meses sem chover sobre a terra. Depois ele orou outra vez. E o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Tá vendo? Olha, gente, a grandeza da oração. De fazer chuva parar e chuva acontecer. Olha o efeito de uma oração. Irmão, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, sabe que aquele que fizer converter do erro o seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Oh, glória, aleluia! Gente, é muito linda essa palavra. Principalmente quando ele fala assim, está alguém entre vós aflito? Ore! Está alguém contente? Cante louvores. Ou ao contrário, está triste? Cante louvores. Está alegre? Ore. A oração faz efeito. O louvor é uma oração. Quem te falou que você não pode cantar louvores? Ei! O louvor chega como aroma suave. A oração feita de coração chega como aroma suave às narinas do Senhor. E Ele se inclina, Ele levanta do trono para se inclinar à nossa súplica. A oração do justo tem feito muito. Não estou falando para você deixar acontecer para orar, não. Não. Sabe por quê? Espera acontecer para você começar a pedir a Deus, não. Pede a Deus todos os dias livramento, proteção, discernimento, sabedoria, condução. Vocês já pararam de pensar assim como que vocês podem fazer? Primeira coisa, começa assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Eu sei que eu os cometi, talvez não vou lembrar quais para nomeá-los, mas eu sei que eu cometi. Começa pedindo perdão. Depois, Senhor, te peço, proteja-me, a minha casa, o meu trabalho, as minhas finanças. E vai falando com o Senhor. E vai deixando fluir. A oração tem seus efeitos. Ore pelos teus filhos, teus sobrinhos, tua família. Ore por aqueles que necessitam da sua oração. Os seus vizinhos do direito, esquerda, da frente, de trás. As suas pessoas que você trabalha junto, ora pelo teu trabalho. Agradeça ao Senhor, foi Ele que te deu. Ore pela tua casa, pela tua cama, pelo teu dormir, pelo teu acordar. Olha como que fala os presbíteros da igreja, né? Chama os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. Porque os presbíteros da igreja? Os presbíteros são pessoas que, vou colocar, né? Deveriam estar em constante oração, em constante jejum, em constante comunhão com outros irmãos. Eles deveriam, né, estar diretamente ligados na obra.
Hoje a gente tem uma dificuldade quanto a isso, porque a igreja, né, ela não está suprindo as necessidades dos santos, né? Então, muitos deles precisam trabalhar. Mas ore. Deus está te mandando hoje, ore por todos e me inclua nas suas orações. Me inclua, porque eu necessito, eu careço, eu sou necessitária, né? Também, porque todos nós necessitamos. Então, eu tenho uma necessidade de que você ore por mim. Lembre, oração de coração puro. Não ore por obrigação, não ore como se seu coração estiver ferido. Mas ore, se seu coração estiver ferido, pedindo perdão para que sare. Lembra de ontem que eu falei sobre o perdão? Ore. Só até aqui. Hoje eu vou para o monte, vou subir ao monte, vou me reabastecer e eu vou estar orando por aquelas pessoas que eu senti, por todas as pessoas que escutam essa live inteira ou não. Mas eu peço um favor a você, se possível, compartilhe a live. Se essa palavra tocou seu coração, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E que vocês possam ir lá no YouTube, Edilane Costa, dar um inscrever-se para a gente fazer. Me pediram para diminuir essa live, me sugestionaram isso, essa live não, esse vídeo, perdão. Mas por enquanto eu estou fazendo o que o Senhor me ordenou de explicar a palavra de Deus. Muitas das vezes a gente lê só aquele versículo, mas o Senhor quer que a gente entenda todo o contexto. Amém? Então até quando Ele mandar, eu aqui estarei fazendo aquilo que Ele me ordenou, que é explicar um pouquinho da palavra. Lógico, amanhã eu posso falar dessa mesma palavra e falar de uma outra forma. Amém? Porque a palavra é vida e eficaz. Fica na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Shalom Adonai. Paz, irmãos.